Imagina essa cena aqui. Uma pessoa vai ao médico dizendo que tem problemas de sono. Essa pessoa diz que tem sonhos sempre que dorme e esses sonhos parecem durar dias, como se o tempo durante o sono se prolongasse e 5 minutos dormindo durassem tipo 3 dias de sonho. E esses sonhos na verdade são pesadelos, eles não são agradáveis de se ter. A situação é estranha, mas não completamente absurda, a ponto de não se cogitar isso por um instante. O tempo é relativo e um momento ruim pode parecer durar bem mais do que de fato durou, especialmente no âmbito misterioso de sonho. Mas não existe nem muito tempo para pensar sobre essa ideia, já que daí ela escala rapidamente para uma coisa muito maior. Em questão de dias, os pesadelos de uma noite começam a durar meses, anos ou o tempo de uma vida inteira. Da ideia inicial, estranha, mas não totalmente absurda, a gente vai diretamente para isso. Em qualquer parada para dormir, entrar numa vida diferente e um pesadelo interminável, e se perde totalmente a noção de tempo e de identidade. A história parte de uma exageração, de uma coisa que a gente entende num nível menor, e justamente por isso a gente se coloca no lugar de se perguntar como seria sonhar o tempo de dias numa noite só. É nesse lugar sutil entre a descrença e um pouquinho de identificação e curiosidade que rapidamente dá para se engajar num conto do Junji Ito. Ele tem vários contos de terror mais ou menos nesse tamanho, e para mim o sentimento diante desses contos é muito parecido. Um estranhamento inicial, um encontro com uma situação um pouco familiar, que rapidamente escala num pesadelo de proporção enorme. Esse estranhamento é tipo uma dúvida, tipo um sentimento de já vi isso antes, mas não sei exatamente onde, tipo um desconforto diante de uma coisa que, sabendo se tratar de um conto de terror, vai de alguma forma acabar mal. Pegando, por exemplo, esse outro conto, em que uma menina perdeu a memória, possivelmente com algum tipo de choque, e o namorado tenta ajudar ela a recuperar contando sobre as coisas que eles viveram juntos. Numa visita à casa da família do namorado, rola esse momento super bizarro, que o pai aparece se rastejando pela porta para falar com ela, e a presença dele é claramente um foco de ansiedade. A gente descobre que ele vai morrer logo, e que a personagem, a Risa, tinha prometido casar com o filho dele. Junji Ito desenha os personagens quase sempre da mesma forma. Eles têm esses traços simples, mais bonitos, com pouca textura e contraste na face. Ela é quase lisa. E esse design simples faz muito sentido conforme a história progride. A Risa é uma personagem normal do Ito no estilo, mas quando a gente conhece ela, tem essa textura preta em volta dos olhos, muito mais larga que o Molheira, que salta completamente do estilo dos outros e já imprime a ideia de que ela viu algo com esses olhos que causou o choque. Os olhos transmitem essa sensação de peso, que parece que vaza quando ela dorme e tem esses pesadelos. Quando ela visita a casa dos pais do namorado e vira para olhar para ele, aquele preto nos olhos vaza para o ambiente e fica claro como o terror que ele representa emana do que a Risa está olhando. O rosto liso e simples dá lugar para esse escuro rasurado e cheio de emergência, que mostra essa cena bizarra do pai rastejando por trás da porta. Sim, a gente descobre mais pro meio do conto que o pai do Shuichi tem meio que a cabeça de todos os ancestrais ligada em cima da dele. Ela se prolonga nesse formato de centopeia e cada uma tem os próprios pensamentos e memórias. Ele tá morrendo, então logo é o filho que vai tomar aquele lugar. Esse momento é realmente incômodo por muitos motivos. Eu expliquei como a presença do pai era mostrada como uma fonte de ansiedade para Risa, a relação com o sogro representando uma sensação de peso que aparece no olhar. Quando a fonte desse peso aparece, ela literalmente é uma coisa enorme presa na cabeça do pai. Ela vai passar para o Shuichi e representa uma herança inevitável. O peso da presença da família fica literalmente entre eles dois. A ancestralidade aqui é representada como uma maldição, e a vontade dos pais e avós literalmente pesa e fala dentro da cabeça do Shuichi. Eu acho que a parte mais bizarra disso tudo é como Junji Ito pega um sentimento específico, nesse caso, o peso das vontades da família, que oprime a relação entre os dois, e eleva isso a uma representação sensorial. A gente não só vê aquilo, mas sente como aquilo pesa na cabeça. Aquilo dificulta o movimento, então ele se move de forma bizarra, que nem uma aranha. Lembra daquele limiar entre identificação e estranhamento? O autor aqui transforma uma coisa abstrata e que a gente entende e se identifica em algum nível e escala isso num pesadelo grotesco em que o sentimento de estranhamento e desconforto vira um horror corporal repulsivo. As faces lisas de antes dão lugar a essas formas cheias de textura e detalhe. Tem esse conto em que uma menina é filha do dono de um restaurante,
eles moram em cima do restaurante, e a gordura da cozinha sobe e fica na casa, nas paredes e na pele. E o Junji Ito desenha ela assim. Tudo que eles tocam solta essa gordura, e o ar é denso, e as peles são sempre oleosas e com aspecto gorduroso. Talvez se ele não abraçasse tanto o conceito, deixando tudo tão absurdo, seria simplesmente uma ideia boba. Mas justamente por ser uma exageração tão grande e tão deliberada em representar tudo de forma tão gráfica, que fica impossível ficar indiferente àquilo. Claro que a gordura naquele contexto tem um significado, e tudo que ele quer representar com aquilo é transmitido tão fácil e de forma tão espontânea na história, pela sensação, pelo toque e pela textura. A gente entende na hora o ambiente sufocante no qual eles estão inseridos. Aliás, essa é sim uma ideia bizarra, e como já deu pra ver aqui, muitas histórias do Ito giram em volta de ideias e exagerações completamente bizarras, ou mesmo uma ideia simples, mas que toma uma escala bizarra e imprevisível. E muitas vezes os personagens não parecem muito reais diante daquelas situações. Tipo, é como se uma coisa bizarra fosse introduzida na história, uma coisa que é absurdamente impossível de se ser indiferente a ela ou agir normalmente, e os personagens são meio que apáticos àquilo, no sentido de que eles não parecem seres humanos reais reagindo àquelas situações. Tipo a menina do óleo lidando com aquilo tudo como se fosse só uma coisa estranha de família. Mas na real que os personagens como são, cumprem papéis que são muito importantes para a história. A gente espera, por exemplo, que diante de uma situação absurda, um personagem vá procurar a ajuda de alguém ou de alguma instituição, e às vezes eles fazem isso, mas a comunicação parece que nunca funciona. No caso de Gio, por exemplo, o mangá gira em torno desse casal que não é como se estivesse sempre brigando, não é tão direto assim, mas eles nunca se entendem exatamente. É como se os dois tivessem problemas claros que não conseguem discutir ou trazer de forma racional. Chega ao ponto de ser irritante. Eles nunca agem de forma lógica ou como a gente gostaria que agissem, e nos poucos casos que tentam furar a bolha de racionalidade e, por exemplo, falar com algum tipo de autoridade para pedir ajuda, ninguém leva a sério ou entende o que eles querem dizer. Essa falha na comunicação é muito presente não só em Gio, mas em quase tudo que ele faz. É como se os personagens estivessem sufocados nas próprias neuroses e problemas e não pudessem entrar em contato com algo de fora dessa bolha. O casal disfuncional de Gio é reflexo de um tipo de medo que o autor está sempre explorando. Essa sensação aterradora de solidão e a dificuldade absurda de ser entendido no mar de loucura que é aquele mundo. Além disso, esse casal e a forma que parece às vezes irreal de se comunicar e lidar com as bizarrices que eles se deparam, também cumpre outro papel. Gio é um mangá bastante inserido na história do Japão, então vale dar um pouco de contexto histórico. Existe uma ferida na memória coletiva japonesa. O imperialismo japonês, na Guerra do Pacífico, foi responsável por experimentos em seres humanos, massacres e estupros em massa. Assim como a Alemanha nazista, o país tem uma história de atrocidades de guerra que afeta até hoje a relação deles com os países vizinhos. Com a diferença de que a Alemanha baniu a iconografia nazista e integrou os crimes de guerra nos livros de história. No Japão, ao contrário, o negacionismo e o revisionismo histórico dos massacres não é crime, e tem partidos e facções políticas inteiras que se apoiam nessa narrativa de negar que eles aconteceram. Isso se estende desde a década de 50, quando os livros de história começaram a ser rejeitados pelo ministro da Educação pelos detalhes da atuação japonesa na guerra, até hoje em que o atual primeiro-ministro, o Abe Shinzo, faz declarações apoiando alterações nos livros de história para que incluam declarações mais vagas em relação à responsabilidade do Japão. Ele também prestou homenagem para o templo de Yasukuni, um símbolo forte do nacionalismo japonês, onde estão homenageados mais de 1.000 criminosos de guerra condenados. Essa situação toda alimenta a ferida aberta na memória coletiva japonesa, a mancha na autopercepção da identidade nacional, que em parte oculta, nega ou subverte eventos traumáticos da história recente do país. O que o Ito cria no Gil é a percepção de um vazamento dessa sombra coletiva, um horror que começa a partir do retorno dessas memórias traumáticas esquecidas. A primeira página do quadrinho mostra um dos protagonistas, o Tadashi, praticando mergulho numa praia de Okinawa, que foi palco de uma das maiores batalhas da Segunda Guerra. Ele se depara com navios de guerra japoneses afundados, memórias de guerra enterradas no fundo do mar da cidade de Okinawa. E é quando ele volta desse mergulho que o terror de Gio começa. O casal disfuncional que eu mencionei se depara com esses peixes com patas que seguiram eles da praia até a casa alugada, e esses peixes exalam um cheiro insuportável, um cheiro de podre que é descrito e representado sempre com muitos detalhes.
Mas a personagem da menina, a Kaori, é muito mais afetada por esse cheiro do que o Tadashi. Ela não suporta mais sentir isso vindo do mar, e por esse motivo eles decidem voltar para Tóquio, mas mesmo lá ela ainda sente aquilo. E a partir disso, as microviolências entre os dois escalam cada vez mais. Entre o namorado, que não sente cheiro nenhum e diz que é só coisa da cabeça dela e que ela tá surtando, e a Kaori, que é muito mais sensível a esse cheiro e tá sendo perseguida por esse pesadelo que seguiu ela de Okinawa. O subtexto de trauma coletivo da guerra, emergindo do fundo da consciência, é bem evidente, e aqueles elementos que numa primeira camada deixavam os personagens pouco reais, com posturas que não parecem a de seres humanos diante de coisas absurdas e diálogos às vezes bobos, numa segunda camada são exatamente o que torna aqueles personagens profundos. A apatia surreal do Tadashi diante daquele monte de bizarrice é retrato de uma postura japonesa que às vezes simplesmente não sente o horror do que está enterrado ali. Quando ele está em Okinawa mergulhando, o navio de guerra ali é só um ponto turístico e nada mais do que isso. Aquela apatia, na verdade, é o que torna o personagem dele mais real, e ele é incapaz de sentir ou entender, mesmo quando aquele cheiro literalmente toma forma física de um monte de gente sofrendo e se contorcendo. Como se espera do Ito, no meio desse mangá pro fim, o conflito toma uma proporção completamente absurda. Um trabalho de horror corporal que eu nunca vi de forma tão incômoda antes. Gio é com certeza um dos trabalhos mais maduros e mais difíceis de se ler do Ito, e eu só expus a proposta base de Gio. Ela caminha para muitos lugares ainda, e todo o impacto psicológico e físico que o autor tira daquele conceito ainda vai muito longe. A mesma coisa acontece em Uzumaki. Esse mangá é um conjunto de tudo que faz da obra dele tão forte e tão abrangente. A história acontece nessa cidade amaldiçoada com o conceito de espiral, e a partir daí se desenrolam 12 contos em que esses dois personagens são afetados direta ou indiretamente pelos eventos que acontecem com as pessoas dali. A sensação é literalmente como se a loucura estivesse vazando por algum lugar na cidade. Se o Ito tem a característica de colocar personagens simples e com postura apática num ambiente opressivo e pesado, aqui é a expressão máxima disso. A cidade de Kuroso é praticamente um personagem, e se expande, se retrai e se ressignifica como um personagem. Ao longo desses 12 contos, o conceito de espiral é explorado de todas as formas possíveis, começando com ideias mais simples, como o pai desenvolvendo uma obsessão por espiral, ao passo que a mãe, no movimento oposto, cria fobia daquilo, chegando a cortar fora as digitais da mão, até um nível mais abstrato, em que o conceito de espiral se manifesta no comportamento das pessoas. Por exemplo, como se a tendência da espiral de atrair o olhar para o centro começasse a ter efeito sobre a necessidade das pessoas de serem notadas. Como o próprio formato representa, é muito uma história sobre obsessão. E esses vazamentos de loucura de Uzumaki nunca são exatamente uma manifestação de um tipo de mal, como a gente está mais acostumado de uma perspectiva ocidental, mas algo que tem uma vontade própria, que foge à compreensão das personagens que estão esmagadas e perdidas naquele lugar. Os 12 contos chegam em lugares, tanto na forma de contar a história quanto politicamente, no argumento, que eu nunca vi uma história de terror chegar. E como todas as coisas do Ito que eu li, é uma história, um tipo de medo, intrinsecamente japonesa, mas que tem um apelo e um alcance universal. Meu nome é Otávio, o vídeo de hoje fica por aqui, e tem duas obras do Junji Ito que foram trazidas para o Brasil, o Uzumaki, que eu mencionei no final, que é realmente muito bom, e uma coletânea de contos a fragmentos do horror, e eu vou deixar esses links na descrição, caso alguém se interesse. Lembrando de comprar por esses links, ajuda a gente a manter o canal. Dá uma olhadinha também na campanha de apoio, é com ela que a gente consegue manter o quadro em branco. Muito obrigado pela atenção e até mais.